E da Caverna do Espaço está começando mais um episódio de Sapcast. Eu sou o Sérgio Mates e hoje vamos falar do pai de todos, o Deus Supremo, Urano. Oi, eu sou a Ana Carolina e eu devo dizer que eu tô um pouco triste que não vai ser em inglês o podcast, mas eu vou superar. Vai ter piadas em inglês. No episódio que não. Olá, gente, aqui é a Lohana Livlet, mais conhecida como Lolivlet, e hoje nós vamos falar sobre um planeta que é extremamente misterioso, esse tal de Urano, né? Fala, galera, aqui é o Reinaldo, e eu não consegui escolher qual apresentação eu ia fazer, então eu esperei que são 3. Primeiro, hoje iremos falar de Uranus. Hoje iremos falar sobre o pai do Loki. E hoje iremos falar de um planeta que já foi Jorge. Calma. Eu adoro essa parte. Vamos lá, para os ouvintes acompanharem a sua apresentação. Explica Claro. a primeira. Claro, a primeira é porque o nome do planeta é Uranus, certo? Em português. Porém, em inglês, ele é chamado de Uranus, que pode ser considerado como Your Anus, que seria o seu orifício por onde você defeca e faz cocôzinho, essas coisinhas. Então, ele tem essa piada astronômica que é reconhecida até no site da NASA. Se você olhar no site da NASA e pesquisar por Urano, eles têm lá como, tipo, fatos engraçados sobre o planeta, que ele é o tópico de diversas piadas sobre bunda, né? Maravilhoso. Porque, né? Por conta desse trocadilho. Muito maduro. A segunda piada é porque eu ia falar Uranus. Porque o Urano, ele é conhecido como planeta gelado. E o Loki, ele é, pelo menos parcialmente, metade filho de um gigante de gelo. Que seria, então, aí, né, um gigante de gelo Urano, um gigante de gelo pai do Loki. A terceira piada é porque a gente sempre brinca sobre dar o nome de planeta, sobre Jorge, etc. Urano, ele... Inicialmente, quando descoberto pelo brother que descobriu ele, a gente vai falar mais pra frente desse brother, mas é o Will. O Will, sem saber o nome bom pra dar pra Urano, ele deu o nome do planeta de Jorge. Jorge, não tipo Jorge, o Jorge que a gente conhece tipo com J. George, que seria um rei da Inglaterra na época. E ele, que era em homenagem ao rei George III, e ele chamou Urano de George Stars, o George's Planet. Na verdade, ele chamou de George Star, a galera mudou pra George Planet até fazer essa transição pra Urano. Porém, o brother que descobriu oficialmente o planeta chamou de George, então esse planeta, ele é o Jorgito. É o Jorginho. Ó, seguinte, também tem off que eu comentei com você que Urano é o queridinho do terraplanismo. Vamos lá, quem sabe por quê? Essa parte eu não sabia, não. Você comentou em off comigo isso? Eu não lembro. Comentei, ó, se liga. Porque Urano é o deus, né, da mitologia grega, representando o pai de Zeus, certo? Zeus é o deus dos raios. E ele é filho de Gaia com Urano. Urano, na representação, ele seria... Não. Calma. Urano, na mitologia, é vô de Zeus. Porque Urano é pai de Cronos, que Cronos é pai de Zeus. É isso? Mas enfim, o Urano representa... Foco na outra parte. Então, o Urano representa meio que o deus do céu, ou seja, diurno e noturno. A questão é que alguns lugares dizem que Urano é o deus do firmamento. E firmamento, o terraplanista adora, né? Por causa que fala que tem aquela porra de domo no céu e tem respaldo bíblico do firmamento. Tem. Então, de certa forma, Urano prova que terraplanista tá certo. Entende? Pô, mas já que a gente tá aqui, vamos queimar a pauta já. Urano, uma das coisas engraçadas de Urano é que ele é o único planeta que não é nomeado, né, que não tem seu nome baseado num deus romano, e sim num deus grego, que daí viria de Uranus. Mas você pensa bem, ia ser Jorge, pra tá, em vez de romano, pra tá grego é o de menos. Jorgito seria muito melhor. Eu vou falar pra você, Mas... eu concordo com a Ana, que se a gente chamasse, tipo, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Jorgito, Netuno. Seria muito melhor, mas ela não é isso que a gente tá tendo hoje em dia. Viu, mas antes de a gente continuar queimando pautas, vamos aos recadinhos, a gente já volta.
Chegamos na sonda, galera, não sai daí que o episódio já vai começar. E vou lembrar vocês que o torneio de xadrez ainda está de pé, galera. Só que não tem data marcada ainda, nem regras determinadas, mas em breve vamos fazer um post no Sapciência lá no Instagram para avisar quando o torneio vai rolar e quais são as suas condições. Lembrando vocês também que tem prêmios. E olha que legal aí, um recadinho puxando o outro, porque para você saber quando vai ser o torneio de xadrez e como vai ser, né? Você tem que seguir a gente nas redes sociais com @sapciência no Facebook e no Instagram. Lá você vai ter acesso a todos os nossos posts todos os dias, assim como também ficar sabendo sempre que sair um episódio novo de Sapcast e qualquer outro evento da página, assim como promoções, sorteios e agora o torneio de xadrez. E também queria lembrar vocês que temos nosso site www.sapciencia.com.br. Lá você pode encontrar todos os nossos podcasts, assim como a canais de acesso para as nossas redes sociais e, olha que legal, nossa lojinha. Por que nossa lojinha? Porque ali você pode comprar diversos itens super maneiros que, quando você compra qualquer coisa, vai estar ajudando muito essa página, assim como o programinha de apoiadores, galera. Lá no site do Sapciência, no canto superior direito, tem uma abinha chamada Apoia-se. Se você clicar lá, você vai conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto, nossos planos e aonde a gente quer chegar, e é nas estrelas, galera. Então, se você quiser e obviamente puder nos ajudar de alguma forma financeira, lá no Apoia-se você pode estar nos ajudando a partir de R$3 por mês, galera. Não é nem um passe de ônibus, nem um cafezinho por mês. Então fica aí a dica, se você quer ver esse projeto crescer com maior qualidade e frequência, repense e pense em que talvez seja legal nos apoiar. Então, galera, chega de lenga-lenga e vamos ao que interessa. Voltando aos recadinhos, galera, vamos dar início a esse cast sobre Urano. Então, vamos lá, Loli, me fala um pouquinho sobre esse planetinha que não é tão pequeno assim. Então vamos aos fatos gerais sobre o planeta Urano. Urano, como vocês já falaram, é o nome grego em homenagem ao deus do céu. Foi formado há cerca de 4,5 bilhões de anos, é o 7º planeta a partir do Sol e foi o primeiro planeta a ser encontrado por meio de um telescópio. Foi lá em 1781 pelo astrônomo William Herschel, sendo inicialmente confundido com uma estrela ou um cometa. Eles olhavam para aquele objeto no céu e primeiro eles pensavam ser uma estrela, no máximo um cometa. Só que aí esse astrônomo foi e falou, não, é um planeta, por conta, né, ali da órbita dele e do seu comportamento. Entretanto, ele foi aceito universalmente só 2 anos depois, com base nas observações do astrônomo Johann Elert Bode. Nome complicado, nome diferente. Quem foi esse cara aí? Bode. Um astrônomo cabuloso que achou um planeta cabuloso. Ou melhor, é o estudo dele, né? Eu acho muito legal que ele foi encontrado com um telescópio. O primeiro, né? E a forma que ele foi encontrado. E assim, é toda uma explicação de como funciona mais ou menos a astronomia. Porque o cara achou, só que aí 2 anos depois um outro astrônomo fez a observação e falou, não, aquilo ali é mesmo um planeta. Porque não pode assim, um cara chega, fala, ó, aquilo ali é um planeta, vou colocar o nome dele de Jorge e fica por isso mesmo. Alguém tem que confirmar os fatos e aí funciona a ciência. Posso acrescentar uma coisa aqui, que olhando a pauta, eu acho que a gente não vai ser uma queima de pauta, mas é uma parada que é extremamente interessante sobre esse planeta e que o Sérgio falou sobre a galera da Terra plana, e é uma coisa que, tipo, Urano, ele é muito importante pra galera da conspiração, só que por um outro motivo. Planeta É X. o seguinte, exatamente, porque foi a partir de Urano e a sua, de certa forma, deslocação de órbita que se teve a constatação da existência de Netuno, e é por conta desse precedente de, já tivemos um planeta que tinha uma órbita levemente... zoada? Levemente alterada pela... Não é incidência, influência de outro planeta, que a gente foi descobrir depois, que a galera hoje em dia usa a teoria... teoria não, né? A hipótese da existência do planeta X
como um planeta com uma órbita extremamente grande, né, que estaria, de certa forma, fora do que a gente considera hoje como os limites do sistema solar, porém teria aí esse planeta X, que tem uma órbita muito grande, por isso que a gente não consegue ver ele e tal. Ô, Rei, mas tem que colocar uma coisa bem importante aí. Existe influência gravitacional em Urano e Netuno, em que a galera não sabe explicar ainda. Então tem algum objeto ali, não tô falando que seja o planeta X ou o mirabolante Nibiru, que a galera adora de usar, tipo Nossa, assim... Nibiru não. Eu tô falando de um corpo rochoso, que deve ter uma influência gravitacional relevante, que tá ali perdido no sistema solar, e ele deve ter um corpo negro. Então ele não aparece, dificilmente você conseguiria ver ele por um telescópio, e provavelmente deve ser um planeta gelado ou um corpo gelado que ele não emite infravermelho suficiente pra gente conseguir dar aquela olhadinha básica. Mas assim, tem muita pano pra manga pra falar do planeta X ou Nibiru, mas gente, vamos colocar um ponto final aqui de que não existe Nibiru, e planeta X é uma hipótese baseada em dados que eles têm da influência gravitacional, enfim. O planeta só dando adentro no que você falou, eu acho que é bem provável que ele exista pelo seguinte: tá tendo uma comoção muito grande pra caçar esse planeta. Tanto que eu vou juntar com o pessoal do grupo In Space pra gente poder fazer um mutirão pra caçar. O que tá acontecendo? Se vocês acharem... Pois iria ser assim o auge, né? Mas é difícil. Se eu achar um planeta, meu Deus do céu, você é a pessoa mais nojenta do universo. Olha, no mínimo que tem que fazer quando descobrir o planeta X é chamá-lo de sapiência. Não pode. Infelizmente, a gente não pode dar o nome que a gente quer. A única coisa que eu acho que pode dar um nome assim mais diferente é em asteroide. Planeta tem regras. Por exemplo, planetas têm regras, crateras da Lua tem regra, tudo tem regra. E são... Por exemplo, se você achar um asteroide que não tá no cinturão de asteroide, você não pode dar um nome qualquer. Ainda mais se for um Neo. Aí você tem que usar lá o nome, se não me engano, é da mitologia e coisas do tipo. Então por isso que eu falo, nomear objetos celestes é muito difícil. É muito chato. A União Internacional Astronômica não deixa qualquer coisa e é muito cheio de regras. Faz sentido, né? Senão a galera vai botar o nome de Pato Donald num corpo celeste e daí vai ficar foda. Imagina ser da Disney negócio. Mas eu acho que é uma coisa que é interessante a gente falar disso aqui, que é o seguinte: esse podcast, esse episódio, provavelmente vai ser o mais curto, porque os planetas mais externos a gente não tem muita informação. Então vamos encher linguiça aqui. Vamos falar de planeta X agora no episódio sobre o plano. Não, calma, vai fazer sentido. É o seguinte: quebrando aquela de parede. A gente sabe, por probabilidade estatística, que existam corpos rochosos grandes no exterior do sistema solar. O planeta que seria... X, eles não acham que seja rochoso, tá? Eles falam que ele é gasoso, mas mesmo pela lógica de ser lá pelos outros lados, porque tipo assim, passou da metade eu ia chegar. É que tipo assim, que existe essa ideia de que a gente já... Essa ideia não, a gente já sabe que existem diversos outros corpos, sejam eles planetas, planetóides, conglomerados de asteroides, além da nuvem de Oort, né, que a gente considera que está além dos limites do sistema solar e tudo mais. O que traz essa comoção do planeta X é que ele seria uma parada totalmente diferente, igual eu comentei no começo lá, que ele seria algo que, embora tenha uma órbita extremamente grande, né, uma órbita não, uma órbita. Pode falar em números? Pode falar. Um ano nesse planeta 9, planeta X, seria entre 10 mil a 20 mil anos terrestres. Só pra vocês terem uma ideia do tamanho. Caramba! Aí você imagina, tipo, a capacidade nossa, né, de conseguir visualizar isso. Cara, praticamente o tempo... Não é nem o tempo da humanidade Homo sapiens na Terra. Os caras tão... né? A gente, não, peraí. O tempo de humanidade Homo sapiens, sim. Agora, o tempo de eu ia humanidade. falar escrita. Humanidade com capacidade de escrita na Terra, né? Tipo, os fenícios nem tinham começado a escrever. Literalmente, os fenícios nem tinham começado a escrever da última vez que esse planeta chegou próximo o suficiente pra gente visualizar. Então, por isso que tem toda essa parada. Mas, assim, é sempre bom lembrar que ele é uma hipótese, embora você tenha a plausibilidade da existência dele a partir de cálculos matemáticos,
que, igual eu comentei com relação a Netuno, já se provaram úteis, né? Já se provaram como algo provável realmente a partir da descoberta de Netuno. Pelos cálculos desse desvio de órbita de Urano, é algo que, por enquanto, ele se torna hipotético, e por isso que, igual a Loli falou, tem toda essa comoção, porque, cara, é igual a gente já falou, de vida extraterrestre, achar um outro planeta, meu amigo, é uma parada, cara, tipo, absurda. Sim, essas coisas no sistema solar, tudo que encontra no sistema solar é muito interessante, porque o sistema solar já foi basicamente, pelo menos mais próximo da Terra, já foi tudo vasculhado. Então, quando você acha alguma coisa assim que não foi visto antes, ou foi pouco visto antes, é algo assim inédito, porque é uma novidade. Muito bacana mesmo. Eu amo o sistema solar, sou suspeita. Assim, antes da gente voltar pra pauta, vamos colocar uma coisinha, uma definição legal aqui, porque a gente sempre fala isso em alguns podcasts, mas assim, a gente tá falando de corpos celestes e planetas. Só pra o ouvinte se habituar aí, quando um corpo celeste passa a ser um planeta? Só pra deixar definido aqui. Então, o pessoal sempre parece ser uma coisa meio idiota, né? O que é um planeta? Mas pensa aí na sua cabeça, você que está ouvindo esse podcast, o que é um planeta? Pois é, para ser um planeta, segundo a União Internacional Astronômica, ele tem que cumprir 3 regras. E quais são essas 3 regras? Primeira, ele tem que orbitar uma estrela, no nosso caso do sistema solar, o nosso Sol. Ele tem que ter gravidade suficiente para deixá-lo em formato esférico, ou seja, vocês podem reparar aí que todos os planetas têm esse formato aí puxado para uma esfera. Todos. E ele tem que ser grande o suficiente para que a sua gravidade elimine outros objetos de tamanho semelhante perto da sua órbita em torno do Sol. Ou seja, ele tem que ter ali uma órbita razoavelmente limpa. E aí, essa terceira regra, que foi justamente porque Plutão foi, rebaixado, não sei se essa palavra é certa, mas ele deixou de ser um planeta. Mesmo. Porque na órbita dele, a órbita dele não é uma órbita limpa, né? Tem outros objetos ali. E ele até interferia com a órbita de Netuno, se eu não me engano, né? Ele passa pela órbita de Netuno e também tem as... tipo, o Plutão é uma bagunça, cara. Ele é uma bagunça sem precedentes. Às vezes parece, eu sinto que eles pegaram, tipo assim, eles pegaram todas as coisas erradas do Plutão e falou assim, então, tá vendo essas regras aqui? A gente vai tirar todas elas e ele não vai ser um planeta mais. Porque exatamente as coisas que acontecem com eles, não, isso aí não, planeta não, pode rebaixar. Para ser considerado planeta anão, também tem regras, porque senão qual que seria a diferença de um planeta anão para um asteroide? E aí? Tem asteroides quase do tamanho de planetas anões. Pois é, gente. Ó, vou já dar um adendo aqui, ó. Compre o meu livro, que tá tudo isso falando lá. Mas enfim, tem 5 regras muito legais. Livro da Loli na descrição do episódio. Meu primeiro contato com o céu. Enfim, mas são 5 regras e são 5 pequenas regras que são interessantes também, por isso que eu quis dar um adendo. Primeiro, ele tem que ter uma órbita ao redor do Sol. Parece estranho, mas sim, ele tem que ter. Segunda, ele tem que ter massa suficiente para superar as forças rígidas do corpo e assumir um equilíbrio hidrostático, possuindo ou não formato esférico. Todos os planetas anões têm formato esférico? Não. Uma das regras também é o contrário da regra de planeta. Ele tem que ter uma órbita não limpa. Ou seja, ele ainda não limpou a sua vizinhança em torno da sua órbita. E não pode ser considerado um satélite. Eu achei isso interessante porque satélite, se você parar para poder pensar, ele cumpre todas as outras regras, né? É verdade. Não, mas tem que colocar no panorama de Plutão de que eu acho, na minha visão, o único motivo dele ter sido rebaixado foi por causa do satélite dele que modifica a sua órbita. Ou seja, o centro de massa de Plutão e de seu satélite, ele não fica nem num planeta, nem no seu satélite, ele fica no meio entre os dois. Então eles têm uma harmonia ali orbital. É mas quase um sistema binário, né? Exatamente. Só que isso tira o centro de massa do planeta. O que a lua Caronte, né? Isso. Daí faz com que ele tenha dentro da órbita dele, né? Ele tenha uma diferença muito grande do centro de massa, comparado com outros planetas que, por exemplo, a Terra e o centro de massa não fica exatamente no centro da Terra, mas ainda está localizado na Terra. Sim. Com a Terra e a Lua, por exemplo. Marte, mesma coisa. Saturno, Júpiter também. Então,
Lembrando que essa regra não se aplica para estrelas, porque o nosso Sol não tem um centro de massa exatamente no centro dele. O sistema solar, no caso, né? Se eu não me engano, ele fica entre Júpiter e o Sol, fica no meio caminho ali, né? Caronte tem mais ou menos a metade do tamanho de Plutão, ou seja, é uma lua muito, muito, muito grande. Se parar pra pensar. Qual que é a diferença do tamanho da nossa Terra pra nossa lua? Cara, não sei, mas... Não sei. Fica pra outro episódio. Curiosidade aí, eu vi. No episódio da Terra, a gente fala com certeza. Eu sei de Plutão. Plutão, se fosse colocar assim, em comparação em cima do planeta Terra, ele seria ali o seu diâmetro mais ou menos do tamanho dos Estados Unidos. É um peidinho perto da Terra. Mais ou menos, viu? Assim, um joguinho bem por cima, mas é mais ou menos isso. É pequeno, né? Se parar pra pensar. Agora vamos mais alguns detalhes a respeito de Urano. A gente comentou antes que todos os planetas gasosos têm anéis, e Urano ele é cercado por 13 anéis e eles têm 27 luas conhecidas. Para continuar nesse tema de Urano ser fora da curva, o nome das luas deles, eles são feitos por personagens das obras de William Shakespeare e do Alexander Pope. Elas são as luas internas de Urano, elas parecem ser construídas por metade de gelo e água e outra metade de rocha. E a composição das luas externas ainda não é conhecida, mas acredita-se que elas foram alguns asteroides capturados pela gravidade de Urano. E agora mais um fato interessante, né, de fatos gerais sobre Urano, é que ele basicamente gira de lado. Como assim? Ele gira num ângulo de quase 90 graus em relação ao seu plano de órbita, fazendo com que o nosso lindo planeta gire, né, pareça girar de lado. E eles acreditam que ele gire de lado dessa forma devido a uma colisão com algum objeto mais ou menos ali do tamanho da Terra. Urano é mais ou menos 4 vezes maior que o planeta Terra, e está uma distância de 2,9 bilhões de quilômetros. Para vocês terem uma ideia, a luz do Sol gasta 2 horas e 40 minutos para chegar na superfície de Urano, ou seja, para chegar ali no planeta Urano. Ou seja, ele está bem longe. Então, aí vocês duas trouxeram informações muito legais, porque assim, a gente tem uma diferença muito grande sobre a nomenclatura das suas luas, né? Foi utilizado as obras de William Shakespeare e Alexander Pope, e então já quebra esse negócio que o ritual que a galera tava fazendo, tipo, você colocava o nome dos planetas como deuses e das luas como da mitologia também. Aqui já teve esse, vamos fazer diferentão. Fizeram também. A questão é que, tipo assim, Cara, tem uma lua chamada Julieta e uma lua chamada Romeu. E elas nunca puderam ficar juntas. Mentira, na verdade a lua Romeu eu não tenho certeza. A Julieta eu sei que tem. A Romeu eu não tenho certeza. Esse cara era muito, muito nacionalista, sabe? O cara mais patriota do mundo. O cara queria colocar o nome do rei do país dele. Não satisfeito, falou, as luas, vai ter que ser alguma coisa daqui. Aí colocou nas obras de onde ele é, cara. Sensacional. Gente, leitura rápida sobre o nome das 27 luas. Umbriel, Titânia, Ariel, Miranda, Oberon, Puck, Cressida. Nossa, essa aqui é difícil. Desdémona. Rápida. Cetebus. Perdita. Não perdida, Pertita. Trínculo. Cordélia. Stefano. Sycorax. Nossa, isso daqui é um nome bonitão. Parece até personagem da Marvel. Ofélia. Belinda. Kalimba. Cupido. Mabi. Rosalinda. Francisco, Bianca, Pórcia, Julieta, Julieta aí, galera, aí, Próspero, Ferdinand e Margarete. Essas são as duas conhecidas, juro, né? Conhecidas porque a gente tem que colocar aqui que ele é um planeta do sistema solar externo, é muito difícil acompanhar e estudar ele, e que nem acontece com outros ele tem mais luz. Ainda temos chance de ter o Romeu. Vamos, faltou o Romeu aqui pra fazer parte com a Julieta, morreu. Né? E se a lua Romeu não foi a lua que se chocou com Urano e fez Urano rodar? Faz sentido. Lembrando que Romeu e Julieta é a história mais burra de todas, porque, mano... Era só conversar, velho. Foi uma falta de comunicação absurda. Fingiu que morreu, aí o outro morreu. Aí depois que morreu o outro. Eu tenho a teoria que a história de Romeu e Julieta não aconteceria se eles não fossem adolescentes.
Tudo bem. É claro que não. Aquilo ali foi punhetagem de puberdade, meu. Foi draminha. Foi draminha aquela parada lá. É que, vocês podem tirar se não for o caso, mas se eu não me engano, o Urano, ele não só ele tá de lado, mas ele também não gira na mesma direção que a Terra, ele gira ao contrário. Né? Isso é louco. Ele gira ao contrário também, ele tem o mesmo pique de Vênus, né? Que gira... Não, a gente queimou pauta de novo, desculpa. Pode colocar. Você ia falar isso agora no cast. Foi quase. Mas é legal para pensar assim, tipo, de fora a órbita que a gente tem de todos os planetas do sistema solar, a gente tem uma órbita em comum, que é de Vênus, que roda pro lado contrário, e assim como Netuno tem uma teoria aí que coloca que pode ter sido um grande choque com outro corpo celeste que modificou a órbita de Vênus. Assim como Urano também tem essa teoria de que algo muito grande se chocou, como a Loli comentou aqui com a gente, e modificou sua órbita. Além de ele virar a órbita para outro lado, ele mudou o seu eixo em 90 graus. Imagina o tamanho da trombada. Você virar de lado e ainda girar ao contrário. O negócio foi... Realmente. Gente, ver o nascimento de um sistema planetário deve ser muito louco. Um show de fogos. Mas ao mesmo tempo deve ser um caos total. E continuando nessa parte hipotética, né, meio que especulativa, tem-se também a importância de que, caso tenha ocorrido esse choque, tem a ideia de que esse choque tenha contribuído de forma grande para a formação dos anéis de Urano, que embora sejam consideravelmente menores, né, e mais fracos do que o de Saturno, né, que a gente tem mais conhecimento, eles existem e estão lá, né, igual já foi comentado aqui. E tipo, se você tivesse uma nave na velocidade da luz, só ia levar mais de 2 horas pra você chegar lá, então é isso aí. Uma coisa que eu acho interessante do sistema solar é que, tipo assim, as distâncias entre os planetas, assim, ela vai aumentando consideravelmente, assim. Quando vai chegando nos planetas mais externos, parece que ele tá lá. Então, quando você vai viajar, se você for viajar na velocidade da luz, lembrando que até onde nós sabemos não poderia acontecer, ia ser uma viagem bem longa. Mas é que nem você vê o exemplo de Saturno e Júpiter. A distância de Saturno para Júpiter é quase o dobro da distância de Júpiter para o Sol. E se você colocar o Júpiter para o Sol, você tem um sistema solar inteirinho ali. Você tem 4 planetas, um cinturão de asteroide no espaço de distância ali. E quando você salta de Saturno para Júpiter, já dobra essa distância. E quanto mais externo o corpo celeste está da influência da gravidade do Sol, essas distâncias tendem a aumentar, tanto em relação ao Sol e, consequentemente, o diâmetro formado pela sua órbita, né? Ô Sérgio, uma coisa que, pra complementar isso aí, eu acho que finalizar essa parte Urano... Urano que a gente tá falando hoje, né? Urano é o planeta que tem a maior variação em relação à distância dele ao Sol entre todos os planetas conhecidos do Sistema Solar, que agora eu posso ficar devendo. É porque eu lembro dessa... o famoso, eu sei essa conta em laranjas. É porque eu lembro que Urano, ele tem aproximadamente 19 unidades astronômicas, né, de distância do Sol. Que unidade astronômica a gente considera que é a distância da Terra pro Sol. E se eu não me engano, a variação dele, é de 1,8 unidades astronômicas de distância, né, que ele difere do Sol, que é a maior variação que a gente tem conhecida no Sistema Solar e que foi extremamente importante, como já citamos aqui antes, para a descoberta do nosso querido Netuno, Rei dos Mares. Sabe outra pessoa que faz contas muito boas com laranja? Americano? Sei. Ok? Então vamos, fiquem off aí, galera. Fiquem off aí. Acabou aqui ainda ferrou minha vida, olha o que eles me arranjam. Sobrou pra mim explicar tanto laranja. Quanto ao dia em Urano, ele dura 17 horas e 14 minutos e o seu ano corresponde a 84 anos terrestres. E cerca de 1/4 do ano de Urano, o Sol brilha diretamente em cada polo dele. E aí, na outra metade, ele fica no inverno de um escuro de duração de 21 anos. Lembrando que como ele gira a 90 graus, quase 90 graus, o que faz o dia dele não seria sua rotação. Então, seria
em torno do Sol. Por isso que essa questão de o Sol ter mais tempo na metade do ano no polo dele. E esse escuro por muito tempo é por causa dessa translação que ele faz. E ele gira, e lembrando que ele gira oposto, assim como Vênus, a rotação dele é de leste para oeste. Cara, eu realmente, né, nesse período de 21 anos de verão, eu gostaria de ficar lá. Embora não seja extremamente quente, né, porque ele tá longe, etc. Mas, pô, eu gosto de verão. Eu não gosto de inverno. Mano, eu não gosto de sentir frio. Não gosto. Aí você vai pra Urano? Não. Tá é o contrário. Tá cancelado. Nossa, frio é muito ruim. Eu gosto de quentinho. Não. Cara, se eu pudesse, eu usava shorts e bermuda o ano inteiro. Meu querido, eu vou te falar que frio, o verão... Vai lá passar o verão em Urano pra você ver a temperatura que é, o friozinho gostoso que você ia passar lá, congelado, igual carbonita no Star Wars lá. Não, cara, eu dei o adendo de falar assim, seria legal se isso fosse na Terra, blá, 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 blá. Você que não tá prestando atenção em mim, imagina uma noite de 21 anos aqui na Terra, a balada... a gente ia ser só uma balada na vida. Você ia numa balada na vida e depois de 21 anos você tá podre. Cara, eu vou falar aqui um fato que é triste. É real, é triste. Agora eu tô falando sério. É raro quando eu falo sério. Mas você tem índices em países nórdicos, né? Tipo Noruega, a Dinamarca, etc. Que são países que sofrem com grandes períodos de escuridão, né? Por conta da posição deles no globo, né? Então eles têm longos períodos de escuridão. E que nos períodos em que seria teoricamente o inverno lá... Teoricamente não, né? Teoricamente, praticamente o inverno lá, onde o período de noite é muito maior, aumentam também os índices de suicídio. Porque... Depressão. Assim, exato. E é muito... E, tipo, se você for para pensar, isso é uma coisa muito bosta, né? Tipo, muito triste de se pensar. Resumindo... A gente precisa da sobra. Resumindo, passar uma noite em Urano provavelmente será sua última noite. Porque ela vai durar 21 anos. 21 anos. E vai ter muito tempo pra você ficar depressivo. Começou a noite, você fala, putz. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Bom, e falando, né, desse Urano ser muito frio, ele é conhecido juntamente com Netuno como sendo os dois gigantes de gelo do sistema solar. Agora vamos um pouco nessa parte de composição do planeta Urano. Esse planeta é composto basicamente de um fluido denso de água, metano e amônia, acima de um pequeno núcleo rochoso. Esse núcleo, a temperatura é de até 4.982 graus Celsius. Entretanto, a parte mais externa do planeta está ali por volta de menos 200 graus Celsius, ou seja, muito frio. Essa atmosfera de Urano, que é essa parte mais externa, é constituída principalmente de hidrogênio e hélio, com uma pequena quantidade de metano e vestígios de água e amônia. E uma coisa interessante também é que Urano tem uns ventos muito rápidos. A velocidade desses ventos em Urano pode atingir até 900 km por hora, ou seja, tem um vento considerável. O negócio é frio, bate um vento cabuloso. Então, eu posso estar errado, mas se eu não me engano, Urano não tem os ventos mais fortes do sistema solar? Acho que é Netuno, não sei. Tá escrito no meu livro em algum lugar. Deixa eu ver. Gente, eu uso o livro roubado. Vai vender 80 livros depois do final. O motivo pelo qual eu escrevi esse livro é tirar dúvidas minhas mesmo. É tipo uma extensão do seu cérebro. Não, é isso mesmo aqui, ó. Tá escrito aqui, ó. É um dos ventos mais poderosos do sistema solar, com velocidades que atingem 2.000 km por hora, ou seja, é muito maior do que Urano. Urano é 900 km por hora e lá é 2.000. Então, mas assim, depois a gente vai chegar em Netuno ainda, vai chegar no próximo episódio, mas vamos focar um pouquinho aqui na composição de Urano. Você comentou que ele tem principalmente como hidrogênio e hélio. A gente sabe que é uma composição muito comum em planetas gasosos e estrelas de primeira geração. Aqui, mas fora isso, tem outros compostos orgânicos. A gente vai entrar ali em metano, pode ter resquícios de outros compostos. Vai ter amônia, aí que tá a magia. Então ele tem uma grande variedade de elementos. Assim como muitos elementos, como o dióxido de carbono também acontece. Curiosidade, galera, curiosidade. Se você pudesse frequentar Urano e tivesse viagens casuais pra lá e pra cá, diamante aqui na Terra seria nada mais, nada menos do que brita. Não, uma pedra mais barata que você vai comprar pra obra, porque tem... Então a história é real?
Urano chove diamante, gente. Explique, porque eu acho muito, muito legal. Então, segundo os cientistas, tá, gente? Não existe a comprovação científica, porque não tem como você ir lá pegar a prova cabal e trazer de volta. Mas, segundo os dados que a gente tem, dá a entender de que a pressão que o Urano tem e a sua composição faz com que chova diamantes, galera. Chover diamante é uma coisa muito louca. E velho, imagina como ia desvalorizar, ia acabar com o mundo. A galera vive falando daquele asteroide de ouro, né? Já viu essa reportagem? A galera vive adorando falar desse asteroide, que se esse asteroide fosse minerado ou trazido pra Terra, todo mundo da Terra ia ficar rico. Não, todo mundo ia continuar na mesma, porque o ouro ia perder o valor total. O pessoal não entende como funciona a valorização do moeda. Essa comparação que eles fazem é em relação aqui na Terra, como ele não tá na Terra, né? Eu acho que é assim que eles fazem. Porque se tivesse aqui, realmente, não ia valer nada. Se você tivesse acesso a quantidade tão grande de ouro, ou que nem pegar urano e a diamantes, uma coisa que é extremamente rara e que exige condições muito específicas para que aconteça e surja aqui na Terra, ia se tornar uma coisa banal, assim, tipo, diamante seria troco de pinga. Mas aí eu vou trazer mais uma informação, porque eu vi essa semana, que a gente tá gravando o episódio, um documentário sobre diamantes, e foi mais ou menos há um pouco mais de 100 anos atrás que o diamante ganhou toda essa popularidade que ele tem hoje em dia, né, que é esse valor de mercado, graças a uma empresa que era uma das maiores empresas que dominava todo o mercado de extração de diamante lá na África, matando e escravizando um monte de gente, e é isso mesmo, matou e escravizou um monte de gente lá na África pra pegar diamante, e fez uma puta de uma campanha de marketing em cima disso, pra vender diamante, e é meio complicado porque hoje em dia a gente já sabe que os diamantes produzidos artificialmente em laboratórios, que seriam teoricamente os diamantes sintéticos, para usos práticos, eles são muito melhores do que os diamantes naturais. Só que é essa parada, tipo, totalmente o que o Sérgio nas lives fala muito pra mim, que é a parte de cultura, de você dar valor pra uma coisa que praticamente você não teria uma utilidade, mas ela se torna uma coisa cultural, porque você passa, né, você e toda uma sociedade passa a dar valor pra isso. O diamante, ele é um puta marco cultural humano dos últimos séculos aí, últimas décadas e último século, de algo que não tem um motivo específico de ter tanto um valor pra ele, porém a gente decidiu simplesmente dar um valor e matar um monte de gente por conta disso. Curiosidade também, já que estamos falando de diamante, vamos colocar, sabe qual que é o único uso prático? Não é o único, né? Existem outros usos práticos para desenvolvimento de lasers e outras coisas, mas o principal uso prático do diamante, né, seria... cortar diamante. Também, mas seria na produção de brocas. Vidro. Brocas, que são usadas para perfuração e para artesanato mesmo. Então... existe que o pessoal, no caso, eles pegam um pó de diamante, né, numa granulação, e depois, quando produz uma broca, ele coloca durante a produção ali essa camada de diamante que usa pra cortar as coisas, né, mas enfim. Aí eu vou falar com a propriedade de uma pessoa que já trabalhou numa empresa que produzia brocas e ferramentas de corte utilizando diamante. Usa o refugo. Não necessariamente, você usa pastilhas de diamante e você cola, cola não, né, porque é feio, mas você solda ela com um tipo de solda específica, você solda essas pastilhas de diamante nos dentes das brocas, aí você tem todo um aparato que você realiza uma afiação nessas pastilhas de diamante para aumentar o corte de brocas. Não necessariamente tem um uso específico. A empresa que eu trabalhava, ela produzia essas brocas para a empresa madeireira. Então, empresas que faziam corte de madeira para produzir móveis, etc. Porém, a durabilidade de uma broca revestida com pastilhas de corte de diamante com relação a uma broca normal que a gente tem hoje em dia na sua furadeira, por exemplo, cara, é uma parada absurdamente, tipo, uma broca daquele lá dura um ano inteiro cortando madeira antes de começar a desgastar. Que negócio, meu pai é protético, né? A gente tá falando de diamante, nossa, fugiu total da pauta, né? Calma, e são diamantes sintéticos, tá? São diamantes sintéticos, não são diamantes... É pelo custo, naturais, né? Meu pai é protético, ele acaba comprando brocas pra trabalhar
no motorzinho dele lá. Quem sabe que é protético sabe, não vou explicar aqui. Enfim, ele faz muito uso dessas brocas e muitas dessas brocas acabam tendo essa camada de diamantada, né? Pra melhorar o corte e a durabilidade delas. É mesmo? Bom, vamos à minha parte favorita, que a gente imagina se a gente tivesse uma espaçonave e a gente não fosse lá só pra pegar diamante, o que você ia ver ali à sua volta quando você fosse fazer a sua grande mina de diamantes e ficar pobre no mundo que não faz diferença. Enfim, a cor do planeta ela é um azul esverdeado, que é causado pelo gás metano na sua atmosfera, então eu acho a cor de Urano muito bonita, inclusive. Como a gente disse, né, ele tem a grande parte dele, ele é gasoso, então não seria possível você aterrissar nessa superfície. Porque ela é construída principalmente de fluidos em turbilhão. E voar na sua atmosfera não seria possível porque ela tem uma grande pressão e muita temperatura e aí ia destruir a sua belíssima espaçonave que você construiu pra ir pra lá. Uma coisa que eu lembrei agora com relação a Urano, e eu não sabia, foi quando eu tava pesquisando aqui, eu vi um vídeo de um cara explicando sobre algumas coisas e algumas curiosidades sobre Urano. É que Urano, ela tem várias camadas, né? Tipo... Igual o Shrek. Igual Shrek, exatamente. Igual Ogros, mais especificadamente. Então ele tem várias camadas. Assim, mais ou menos o que acontece aqui na Terra mesmo, que ela tem o núcleo, o manto, a crosta, etc. Mas lá a gente tem... São elementos diferentes que constituem essas camadas, né, do planeta. Então, agora eu tô falando totalmente de cabeça, tá? Então, pode acontecer de eu errar algum elemento, mas, se eu não me engano, a gente tem o núcleo, a gente tem o que seria o manto, que é constituído, igual já comentaram, basicamente de água, metano e amônia, e você tem essa atmosfera dele, que é constituída principalmente de hélio e hidrogênio. E por conta dessas constituições diferentes de camadas, Urano, ele é considerado um planeta gasoso, porém é meio errado falar isso, porque acho que é só 1/3 da constituição dele, que é representada pelo hidrogênio e pelo hélio. Então, tipo, boa parte dele não seria necessariamente constituído por elementos gasosos, em estado gasoso, que eu quero dizer, porque a ideia é que essa mistura de água, amônia e metano, eles estejam numa pressão muito grande, numa temperatura grande, e eles se encontrem num estado que seria muito mais próximo de um estado líquido, né, com uma densidade muito grande, num estado bem líquido lá dentro, não chegaria a ser sólido. Será que seria algo similar a superfluidos? Eu entendi onde você quer chegar, mas eu não sei, Sérgio, porque tem essa questão, como ele é um planeta que está muito distante da parte do sistema solar que a gente tem mais conhecimento. Eu sei que as meninas vão puxar mais pra frente das missões, e a gente vai ver que ele não é um planeta que foi muito explorado por sondas, etc. Então a gente não conhece muito dele, considerando todos os outros planetas que a gente falou anteriormente. Então cada vez mais, agora Urano, e no próximo episódio sobre Netuno, a gente vai ver que o conhecimento que a gente tem sobre eles é muito baixo. Então, para tudo que a gente vai falar sobre eles, a gente tem que utilizar muito o conhecimento que a gente tem em cima de outros planetas já explorados, né, mais profundamente. Então, a gente tem que... muito das hipóteses levantadas nesses planetas é com base nesses outros astros que a gente já conhece. E uma coisa que é interessante sobre ele é que, igual a rotação que já comentaram, de ser um dia no planeta ter 17 horas e 14 minutos, ela não necessariamente se reflete a todas as camadas, porque por conta dessa diferença muito grande entre uma camada e outra, tem-se a ideia de que a camada mais externa, se não me engano, a camada mais externa do planeta, ela possa rodar muito mais rápido, tendo, por exemplo, uma rotação de 14 horas. Porém, aí fica um porém muito grande, seria mais ou menos um efeito de a nossa atmosfera na Terra rodar numa velocidade extremamente mais rápida do que a própria crosta terrestre. Então é como se a gente vivesse num turbilhão gigante aqui na Terra.
que é uma coisa que acaba não acontecendo, ainda bem, senão ia estar todo mundo morto, a gente nem tava gravando esse episódio. Mas, Rei, mas adicionar, você me trouxe uma coisa que eu lembrei, eu não tá na pauta, eu vi num vídeo durante meus estudos, mas assim, por causa desse comportamento de diferença de velocidade entre digamos assim, a altura da composição da atmosfera do que seria o manto do planeta, né? Tem essa diferença de velocidade, as tempestades emitem uma radiação infravermelha muito alta, tanto que a tempestade com maior brilho, entre aspas, né, brilho infravermelho já registrado no sistema solar, foi uma tempestade proveniente de Urano, por causa um dos fatores serem esses, né, da diferença de velocidades de acordo com a altitude e da composição do planeta, fazendo com que tenha uma tempestade, digamos assim, de alta energia, e aí ele emite uma quantidade absurda de infravermelho durante alguns momentos de sua, digamos assim, previsão do tempo, não lembro a palavra certa. E eu vou falar aqui que, assim, não é pra, tipo, Urano top, pá. Cara, a gente já falou praticamente a mesma coisa sobre Júpiter, então... Tipo, Júpiter tem também algumas velocidades diferentes, sim, tipo, dependendo da altura, né, que você tá na atmosfera e tal. Então, assim, é uma propriedade, só que é uma propriedade que é um pouco diferente no caso de Urano, porque Urano é o planeta gasoso que não é tão gasoso assim. Enfim, Urano, você é um poser. Não, ele é zona cinzenta. Não é nem gasoso e nem rochoso. Mas assim, a gente tem que colocar bastante... Caraca, um ponto bem importante aqui... que você ia falar, ele não é nem direita e nem esquerda. Então, a gente tem que colocar um ponto bem importante aqui, que os planetas gasosos do nosso sistema solar, como Júpiter e Saturno, eles também não são só gás, tá, gente? Vamos lembrar, vamos colocar bem certo aqui, que no meio de tudo ali existe pelo menos em Júpiter, existe ali uma composição de hidrogênio metálico, que é uma condição, um estado físico da matéria do hidrogênio que só existe em altíssimas temperaturas e pressões. Então ele tem sua composição de hidrogênio metálico, sua composição de hidrogênio não metálico líquido, misturado com amônia, metano, isso em Júpiter. A questão é que Júpiter tem uma região gasosa muito grande comparada com a sua região que não gasosa. A gente tem aqui Urano e Netuno, a gente tem exemplos de que é uma zona cinzenta, ele é meio que uma mistureba de tudo, não bem definida. Por causa da sua composição e tamanho. 2, por falta de dados relacionados a esses astros, né? Então a gente não tem também informação suficiente para ter maiores definições e definições mais precisas sobre sua composição e seu estado em si, né? Um dia, quem sabe? Bom, Urano também apresenta uma magnetosfera incomum em um formato irregular, ou seja, Urano é o diferentão. O campo magnético de Urano é inclinado também com um eixo magnético a quase 60 graus em relação a esse eixo de rotação do planeta. Diferente dos campos magnéticos de outros planetas, né, que são alinhados com a sua rotação. Ou seja, o campo magnético de Urano não coincide com o seu eixo de rotação. Tem ali uma diferença de 60 graus. Ele é tudo diferente. E outra coisa interessante também é que Urano também apresenta auroras. Não sei se vocês lembram, a aurora boreal, a aurora austral. Porém, essas auroras não são aliadas com os polos, né, devido a esse campo magnético desigual. Ou seja, aqui na Terra a gente olha as auroras boreal ou austral, ou tá no norte ou tá no sul. Em Saturno, a mesma coisa. Em Júpiter, a mesma coisa. Agora, em Urano, não. Fica em uma posição um pouco mais diferente. Eu gosto que a gente pensa... Nossa, a de Saturno, hexagonal, a aurora, cabulosa. Aí você vai ver Urano e fala assim, a minha nem é na mesma reta que vocês estão esperando. Você vai... Então... Lindo, eu acho tudo lindo. Com todas as características que a gente falou até agora, a gente pode também definir, então, Urano como o planeta mais atípico entre todos os planetas do Sistema Solar. Sim. Porque apesar da sua órbita ser diferente, a sua rotação ser diferente, se o seu ângulo em relação ao seu plano orbital ser completamente distinto dos restos dos planetas, ele também tem essa diferença. É o planeta que mais tem anéis também. Verdade. Ele tem essa diferença também no eixo da sua magnetosfera, o que é muito diferente dos outros planetas. É bem fácil para pensar, tipo assim, vamos supor, planeta Terra, norte e sul.
Todo mundo visualiza isso na sua cabeça. Você pode literalmente comparar o planeta Terra a um comportamento comum de um ímã de polo que você tem. Que é um lado puxa, o outro repulsa, entendeu? Tipo norte e sul de um ímã. Bússola, todo mundo tá aí na cabeça. O padrão comum que deveria ser é o alinhamento da magnetosfera ter o seu norte e ter o seu sul em relação ao eixo do planeta. Isso acontece com pouquíssima variação em todos os planetas do sistema solar. Agora, em Urano, essa parada é tão torta, é tão diferentona, que tipo... Não existe consenso científico ainda para explicar isso. Existem hipóteses, tá? Hipóteses muito bem plausíveis e com bastante fundamento, mas não existe um consenso. Esse comportamento da magnetosfera de Urano é a mesma dúvida que a galera tem para falar se vírus é vida ou não vida. Tipo, o vírus é um ser vivo ou não? Não existe consenso e os biólogos fazem vista grossa porque ninguém sabe chegar no ponto final. Mesma coisa com Urano. Ele é diferentão dessa forma que existe várias hipóteses para tentar explicar isso, mas não existe um consenso, não existe um martelinho para falar é assim porque é assado. Eu acho isso sensacional nos planetas, tipo, cada um é uma coisa completamente distinta do outro, mesmo eles encaixando nas mesmas regrinhas ali para serem classificados como tais, dá uma dor de cabeça para tentar descobrir por que as coisas acontecem de certas formas neles. Ainda mais considerando que ele é tão distante assim, né? Então tem menos contato, é mais difícil para buscar as informações na fonte. Então vai na base das teorias e o que a gente conhece dos outros e vai tentando encaixar ali pra ver o que faz sentido. E eu quero dizer que eu tenho uma tatuagem com os planetinhas amigos do nosso sistema solar e todo mundo fala, ué, por que tem 2 planetas com anéis? Você é burro? Você não sabe planetas e tatuou planetas? Olha só, estamos aqui apresentando pra você que temos o nosso querido Urano com bastante anéis. Não só tem 4, como tem 13. A pessoa que pergunta se você é burro porque tatuou anel é pra pessoa que tá sendo burra de perguntar isso, ó. Fica aí, se ela tivesse escutado o Sapcast, não teria feito essa pergunta, ó. Verdade, pura verdade. Manda o QR Code agora tem que tatuar um QR Code com o link com esse episódio e fala assim, cara, você não merece a minha explicação. Olha aqui meu QR Code, por favor. Escuta essa merda. Deixa eu te perguntar uma coisa. E você colocou ele de lado também com os anéis na tatuagem? Eu acho que você fez um erro. Não vamos pedir demais, porque eu coloquei planetas todos juntinhos. É uma representação artística, tá bom? Já fui longe demais colocando anel nele. Mas eu te defendo. A representação artística não precisa ser igual à realidade. Exato. A Lori tá passando pano, eu acho que você errou aí. Não, tô passando pano mesmo, porque eu concordo. Ele tá de lado, mas ele não tá tão de lado quanto ele deveria estar de lado. É uma expressão artística. Exato. Mas se ele tivesse tanto de lado também, não ia dar pra ver. Pois é, então, aí ó, tá vendo? Ó, tem tudo pensamento por trás, Sérgio, sai daqui. Uau! Galera, antes da gente dar início à reta final desse cast, vamos falar um pouquinho das missões para Urano, porque assim, diferentemente dos planetas do sistema solar interno e dos externos mais famosos como Júpiter e Saturno, como a gente já conversou aqui bastante, Urano tem um diferencial. Não só Urano, todo mundo ali pra frente, né? Não existiram missões exclusivas, né, para estudar esses planetas. Obviamente, algumas sondas passaram por eles, tiraram fotos, pegaram dados, mandaram de volta, mas nenhuma dessas sondas foram feitas única e especificamente para orbitar e estudar esses planetas. Então, tá aí um dos motivos que a gente tem por falta de informação e dados desses planetas. Então, vamos falar um pouquinho das missões que foram. Obviamente foram pouquíssimas, mas vamos falar um pouquinho da Voyager, né? E falar um pouquinho do que aconteceu quando ela passou por lá, galera. Eu acho que essa questão é justamente porque é uma viagem longa, então eles aproveitam ali, dão uma passada em todo mundo, já tá por lá mesmo. E o que aconteceu? Vamos falar da Voyager 2. A Voyager 2 ela foi enviada em 77.
e ela foi a única a voar por Urano. E foi o máximo ali que a gente conseguiu de informações a respeito do planeta. E nenhuma outra passou para estudar ele a longo prazo. Lembrando, a Voyager foi enviada para o espaço interestelar para ficar vagando. E vamos, com sorte, descobrir alguma coisa por lá, mas dificilmente. Vai demorar um cadinho. Dificilmente teremos essa informação, nós, assim, digamos, em vida aqui, né? Quem tá por aqui, mas espero que outras gerações saibam informações sobre espaço interestelar por causa da Voyager. Tem uma coisa também que a gente não destacou nos podcasts, mas eu acho que aqui para Urano, tanto para Urano quanto para Netuno, é importante destacar é o telescópio Hubble. Muitas das fotos que a gente tem de Urano e de Netuno foram o Hubble que fez, né? Então ele super contribuiu para nosso querido Hubble, que no momento dessa gravação desse cast está inoperante e, entre aspas, morto. Eu acho que ele voltou hoje. Eles conseguiram fazer arrumar o software lá do negócio pra fazer ele voltar. Mas nesse momento ele tá meio... Hubble vive, mas está meio doente. Ele ainda não tá totalmente on. Morreu. Calma, Tá cansado. Hoje tá cansado. Eu tô fazendo o track da vida do Hubble nas últimas 3-4 lives. Eu tô falando qual é o status do Hubble no começo de toda a live. Mas, Rei, o que eu falei pra você na última live? Hubble tivesse função militar, já tinham mandado 5 missões tripuladas pra arrumar esse negócio, deixar ele 100% tinindo e até atualizado, deixar ele fodão. Mas como ele não tem função militar... Então, Loli, é que tipo assim, já que eu não tenho função militar, por que eu vou gastar dinheiro com isso, né? Eu não cobro, é só me mandar, não cobro nada, tá de graça. Mas a nave custa, Gente, mas vamos falar de missão. Tem uma missão que a gente deixou passar. Qual? Que é... Vocês sabiam que teve uma sonda que passou por Urano e a gente não comentou? Qual? A New Horizons, que foi pra Plutão. Sim. A New Horizons passou. A New Horizons, ela passou pela órbita de Urano em 2011, no caminho dela pra Plutão, mas ela não passou, ela passou pela órbita de Urano, mas ela não passou nem perto de Urano. Então os caras nem ligaram ela. Tá. Não, é porque tem que colocar aqui, né? As pessoas pensam... Geralmente, quando a gente fala que uma parada passou pela órbita de alguma coisa, a galera já pensa assim, tipo, porra, meu, passou, tirou foto. A gente tem que lembrar de que o sistema solar é uma coisa em movimento constante, e apesar de que passar pela órbita não significa que tá passando pela órbita no mesmo momento em que o planeta esteja naquela posição da órbita. É tipo alguém pode te visitar e você não tava em casa? Você pode passar pela órbita de um planeta e o planeta tá no ponto exatamente oposto da órbita, que dá uma distância aí de 38 unidades astronômicas, no caso de Urano. Então, tipo, é uma parada extremamente absurda. Vai passar pela órbita. Que bom, dá pra tirar foto. Não. Ele tá lá do outro lado. Deixa eu botar 2 curiosidades aqui. Uma sobre a missão e uma sobre o planeta. Óbvio, né? A gente tá falando da Voyager 2, né? Quem não sabe que foi o programa Voyager, foi um programa gêmeo. Na verdade, foram 2 sondas iguais que foram lançadas e tomaram alguma trajetória diferente em algum momento ali depois do estilingue em Júpiter. Mas o negócio que rolou ali é que essas Voyagers, é bem legal falar delas, a gente sempre fala delas nos podcasts porque meio que elas passaram por todo mundo do sistema solar externo, né? Depois da Terra. Enfim, é legal que essas sondas elas contêm aquele famosíssimo disco de ouro com participação de Carl Sagan na sua composição, né? Que mostra os seres humanos, a anatomia dos seres humanos, também contém algumas informações básicas sobre a composição química do planeta, dos humanos e como é nosso DNA. Também passa algumas informações básicas sobre a posição da Terra em relação ao Sol e a relação do Sol em posição a estrelas próximas. E também contém vários áudios gravados de sons da Terra, desde risadas, choros de criança, músicas famosas da época. Então a Voyager, apesar de ter feito... Obviamente é uma coisa muito importante trazer esses dados pra gente de Urano, Netuno, Plutão, que elas passaram por esses planetas. Elas também têm esse significado, né? Ela tem um registro histórico. Ela basicamente é um carimbo do que é a Terra no momento em que ela foi lançada. E muito provavelmente eu vou trazer aqui para vocês que
num futuro não tão distante, eu não duvido que a gente tenha sondas que vão ultrapassar a Voyager 1 e 2 em algum momento. Eles vão lançar essas sondas com uma velocidade muito maior, com o mesmo objetivo delas, e a tecnologia avança e a gente também avança, e muito provavelmente a gente ainda vai alcançar essas sondas que já estão no sistema solar externo, galera. Tipo assim, estão fora do sistema solar. Isso é muito mágico, isso é muito legal pensar que o ser humano, em pouco mais de 50 anos, pouco menos de 50 anos, desculpa, conseguiu botar um objeto que saiu aqui da Terra fora da influência da gravidade da nossa estrela, do Sol. Então, a gente mandou uma coisa tão longe. Isso é tão legal de pensar. Verdade. Queria estar a bordo, viajando esse tanto. Eu só espero que essa próxima não tenha detalhado o que tem na humanidade. Vamos fazer todos os detalhes pra vocês, caso vocês queiram destruir a gente. Cara, não, é que eu penso assim, uma raça alienígena hipotética que tem a capacidade de viajar pela galáxia, pelo universo, ela já teria transpassado essas barreiras sociais que a humanidade vive em conflito. Eu acho que, tipo assim, pra você se assumir e atingir tal capacidade tecnológica, você tem que ser uma civilização com risco mínimo de autoaniquilação por guerra, digamos assim. Faz sentido. Então, na minha concepção, se existe alguém lá fora com essa capacidade, ele já transpassou essas barreiras sociais e políticas há muito tempo, e eles vivem numa composição mais, digamos assim, amistosa, porque não é possível algo atingir tanto poder e ser destrutivo e autodestrutivo como a humanidade é. Então eu tô bem tranquilo em relação a isso. O cara tem toda uma tese preparadíssima a respeito. Não, eu tô preparado, porque cedo ou tarde eles vão vir aqui, eu vou pegar minha carona e vou embora. Você acha que eu vou ficar aqui? Não. Me leva, por favor. Gente, posso adicionar uma coisinha aqui sobre o planeta Urano? A Ana falou, a Loli falou, todo mundo deixou passar batido, mas vou fazer uma cena de filme, exercício mental aqui, galera. Sabe quando você tá numa cena de filme que o principal tá perdido numa caverna ou em alguma sala que é um ambiente muito escuro e ele não tem lanterna, não tem nada, a única coisa que ele tem no bolso é uma caixa de fósforos? E o que ele faz? Acende? Ele acende o fósforo lá naquele escuro e faz e daí tem aquela cena super sinistra de suspense, certo? Ele com aquela explodiu, luzinha né? do fósforo. Ele explodiu Urano. Urano tem metano na sua composição. Imagina o astronauta acendendo um fósforo lá. Vamos ver o que tem aqui. Acabou a missão. Aí de repente... Aí dão algumas horas, você vê, eu falo, que brilho que é esse que passou aqui em cima? Primeiro é curioso para pensar, né? Por que um astronauta levaria uma caixa de fósforos pra Urano? Olha, eu acho que a metáfora é sua, você sinta-se à vontade. Naquele magnífico filme que a gente ama, né? Que é a fuga da Terra lá, que é literalmente a Terra fugindo. Se não desse pra explodir Júpiter, eles podiam ter explodido Urano, então. Sabe o que é mais engraçado? Eles queimaram combustível sem o carburante. Carburante. Eles queimaram o combustível sem o carburante, né? Porque eles queimaram o hidrogênio de Júpiter lá no filme da coisa, só que não tinha oxigênio pra reagir. Não tinha! Ele ia explodir como? Me explica. Não, mas Sérgio, explodiu no filme? Tinha oxigênio sei lá, eles jogaram a nave, tinha oxigênio da nave, Sérgio. Pô, tava banho, meu irmão. Tá de sacanagem com a minha cara. A química não funciona assim, cara. Não, literalmente não funciona, mas tudo bem, né? A quantidade de oxigênio que tinha disponível naquela parada lá, comparada com a quantidade do que eles tinham pra queimar, não fazia sentido, mas... Não, se eles queimassem todo o oxigênio da atmosfera da Terra ali, não teria força suficiente pra fazer aquela coisa que os caras fizeram. É famosa liberdade artística isso aí. É igual a tatuagem dele. Exato, igual a minha tatuagem, que o Urano não tá tão deitadinho quanto tinha que tá. Pra mim, é passação de pano isso aí, viu? É nada. É arte. Não. Ele tem toda a razão. Então vamos lá, galera. Vamos dar as considerações finais sobre esse planetinha que mal conheço, mas já considero pacas como Urano. Vamos lá, por sua ordem de chamadas. Considerações finais, jabazinho. Não se esqueça do jabá, Loli. Vamos lá. Primeiro, Ana. Bom, espero que vocês tenham gostado a respeito do Urano. Descobrir o quão diferente esse planeta é, porque eu acho muito divertido toda vez que eu descubro coisas novas a respeito dele. Pra me achar, eu tô no
no Astronomia UFMG, tanto no Twitter, tanto no Instagram. Não, Instagram é astronomia.fmg. E aí, quando vocês tiverem saudade de algum podcast de astronomia, podem escutar o grupo de astronomia da UFMG, que eu faço parte também. E eu acho que é isso. Loli. Bom, gente, esse episódio me fez lembrar um dos motivos pelos quais eu mais amo astronomia, que é tem tanta coisa no espaço, mas quando você para poder olhar, nem que seja por cima dos detalhes de cada corpo do espaço, do menor de todos ao maior, é tudo tão diferente, é tudo tão mágico, com tantos detalhes diferentes, muito longe da nossa realidade aqui na Terra. Eu acho que é isso que me faz gostar tanto da astronomia. Você que tá ouvindo, pense agora, o que te faz gostar desses assuntos relacionados ao espaço? Bom, pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Se vocês quiserem conhecer o meu trabalho, o meu Instagram e todas as minhas arrobas é Lolivilete, Lolivlet. E conheçam também o InSpace, que é o grupo no qual todos nós fazemos parte, que é de divulgação científica voltado para a área espacial, que é o grupo InSpace. O Instagram do grupo InSpace é InSpace_Group. E nós estamos lá em breve, vamos ter um site bacana. Muito obrigada, pessoal. Um super abraço intergaláctico. Muito bem, e também lembrando que todos esses contatos e informações estão descritos no post. Hey? Opa, boa noite, tudo bem? Bom, como consideração desse episódio, eu devo dizer que foi muito bom falar do Uranus. Não, agora eu vou sem piadinhas, né, galera? É muito bom sempre falar aí dos nossos planetinhas do nosso sistema solar. Porém, como já virou costume nos episódios de Sistema Solar falar coisas aleatórias, bom, eu vou trazer um reconhecimento aleatório a uma pessoa que vocês nem imaginam, que é uma pessoa de... Bom, podemos Obrigado, Rei. Obrigado por esse reconhecimento. Também gosto de você. Muito obrigado. Não é você não, Sérgio. É uma pessoa que vocês não imaginariam. Porém, é o senhor Danny DeVito. Oxe. O que tem a ver? Esse eu não Danny DeVito. Danny DeVito, o cara famoso aí, um ator famoso. Vocês sabiam que o Danny DeVito, ele foi o diretor do filme Matilda? Sim. Ô, louco, filmaço. Quem não assistiu tá vivendo errado. Maravilhoso, eu amo esse filme. E vocês querem saber uma coisa muito incrível que o Danny DeVito fez nesse filme? O quê? O Danny DeVito, no filme Matilda, além de ser o diretor, ele foi um grande companheiro, né, da Mara Wilson. Eu abri no Google o nome dela porque eu não lembrava, que é a menininha que interpretou a Matilda no filme, porque na época do filme, a mãe da Mara Wilson, ela estava internada no hospital com câncer, e era um câncer em estado quase terminal. Então, o Danny DeVito, além de cuidar dela, bancar todas as despesas da menina durante a gravação, né, tipo, ser meio que o cara que tava lá pra cuidar dela, fazendo esse papel um pouco paternal, ele ainda conseguiu, antes do filme Matilda estrear oficialmente no cinema, ele conseguiu uma cópia antecipada pra mãe da atriz que interpretou Matilda assistir antes dela falecer, porque ela acabou falecendo por conta do câncer antes do filme estrear de fato no cinema. Então ele fez todo esse rolê e ainda conseguiu uma cópia do filme pra mãe da menina conseguir assistir o maior sucesso da filha, né? Antes dela acabar falecendo. Então, abraço aí pro querido Danny DeVito, né? Porque é um cara que não tem o reconhecimento que ele merece, principalmente por esse caso aí do filme Matilda. Cara, um super abraço galáctico pra ele. Isso que você falou traz aquele calorzinho no coração, que eu sempre falo. É muito bom. E também... Cara, eu te juro que tem 2 semanas que eu tô segurando essa informação pra dar. Escolheu o melhor horário. Muito bom. Cara, muito legal essa atitude que ele tomou. E principalmente quem não conhece Matilda, quem é mais novo não vai saber qual filme que é, porque é anos 90, sessão da tarde. Então você já tinha que ter idade pra ter essa cabeça de perceber o filme. Mas é muito bom esse filme de verdade. Vale a pena qualquer criança assistir hoje, porque é divertidíssimo. Recomendado aí. Outra coisa, só pra concluir agora esse episódio. Você que é meio deslocado aí no seu grupo social, na sua escola, no seu trabalho, no seu grupo de amigos. Você se sente meio diferentão, sente que você não se encaixa aqui e ali. Lembre-se, Urano é assim pro sistema solar, e Urano é maravilhoso e é magnífico, e você também é.
e continue escutando a gente, galera. Muito obrigado a todo mundo que escutou esse episódio. Muito obrigado a vocês, meninas, que participaram aqui. Muito obrigado ao InSpace pelo roteiro. E, gente, valeu e até o próximo episódio. Calma aí. Antes de eu dar meu tchau, eu quero pegar isso que o Sérgio falou e eu vou recomendar pra essa pessoa pra ela fazer uma coisa. Vai no Google e pesquisa imagens de raio-x de Urano. É uma das coisas mais bonitas que tem no sistema solar. Você não é diferente, você é Urano. O episódio vai fechar com a fala da Lori, tá, gente? Tchau! Tchau!